conhece aí, eu sou o João Filho. Eu resolvi meter as caras aqui com uma câmera hoje no vídeo. E eu tô usando esse método de fazer vídeos no YouTube para compartilhar um pouco da minha experiência com desenho para quem está iniciando, né? Que eu acho que é bem importante para alguém que está querendo começar a desenhar, ter uma experiência de alguém que começou do zero igual ele e começou sozinho, né? Que não começou com um curso aí. Porque tem muitas dificuldades que quem está começando sozinho enfrenta, que é diferente de quem está fazendo aula. Porque quem está fazendo aula tem um professor lá 24 horas por dia para tirar essas dúvidas. Quem está começando sozinho não. Só tem a internet. E a internet tem muita informação, só que ela não tem um cronograma de informação para você seguir. Então, eu vou tentar fazer uma série de vídeos aqui para ajudar quem está tentando desenhar, mesmo que seja só por hobby, que não queira trabalhar com isso futuramente. Então vamos lá. O conteúdo desse vídeo ele vai ser focado mais em coisas que você tem que parar de pensar, que foram coisas que criaram uma certa raiz na sua cabeça. Como assim? Vou dar um exemplo básico de uma das coisas que eu vou comentar aqui. Se você pegar se alguém pedir para você desenhar um olho, você vai fazer isso aqui, certo? Mais ou menos. Isso aqui geralmente é retratado como olho, né? Uma curva assim, um círculo, talvez uma íris aqui e um cílios assim. Tem gente que desenha esse formato de olho indiferente do formato que você está fazendo no rosto. Isso já é um erro que é difícil de se tirar. Só que eu não vou chegar a abranger, eu acho, desenho nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. As coisas que eu quero dizer primeiramente sobre... Primeiro, tem muita gente que começa a desenhar derrotado, como assim? Eu não tenho dom, então eu vou desenhar até certo nível e depois eu vou parar de evoluir. Isso é errado. Na minha ideia, isso é errado. Porque eu toco violão, eu tenho um pouco de noção de canto e desenho, e eu não acho que eu tenho dom para isso. Saca? É uma coisa que vocês têm que tirar isso da cabeça. Que essas coisas artísticas não são dom. Elas são prática com técnica. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Que para você desenhar, qualquer coisa que você for desenhar, tem uma técnica envolvida e você tem que desenvolver a prática dessa técnica. As duas coisas conjuntas vão resultar no desenho. E isso vale também para música ou para qualquer outro tipo de arte que você for tentar desenvolver. Desenho, ele é prática com técnica. Outra coisa que vocês têm que desmistificar também, que óbvio que existem os casos e os casos, né? Existem as pessoas que, né, são consideradas prodígio, né? Que eu considero como superdotado, eu não considero como uma pessoa que tenha dom aqui. Que é aquela pessoa que ela praticamente já nasce sabendo. Desde pequeno ela já sabe que ela gosta de desenho, ela desenha coisas tipo que você não, nem com 20 anos você conseguiria fazer algo parecido. Aí sim eu considero que seja tipo um certo tipo de dom. Mas ainda eu acho que dom é uma palavra que não deve ser usada nesse sentido. Eu acho que a palavra mais adequada para esse sentido seria aptidão. Por quê? Porque eu considero como aquela pessoa lá que está na escola, lá no ensino fundamental, no ensino médio. E tem aquele cara na sua sala de aula, aquela menina, nossa, que ela destrói na matemática.
Só que se você dá uma redação ou uma prova de gramática para ela, ela vai incrivelmente ruim. Ou seja, ela tem aptidão para matemática, mas ela não tem para português. Só que isso quer dizer que se ela não estudar o português, ela não vai passar. Ela vai passar na matéria de português. É por isso que existe a parte de estudo, para você igualar as suas dificuldades com as suas facilidades. No desenho vai ser a mesma coisa. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, que vai um pouco com esse negócio de você desanimar por você não ter o dom. É justamente isso, é a frustração. Quando você pensa que você não tem o dom para uma coisa, você vai fazer um desenho lá, sei lá, você é fã do Naruto. Aí você vai fazer o Naruto. Aí você começa a fazer o Naruto e o Naruto não sai nada parecido com o que você tá vendo. Aí você nem termina o desenho porque não tá ficando parecido. E isso também é errado. Porque aqui, ó, tem a prática. A prática vai entrar no conceito de quê? De que você vai ter que começar e fazer um desenho. Por quê? Porque quando você vê a sua evolução, você não se frustra, porque você sabe que você não está no mesmo lugar, que você progrediu. Então, a segunda coisa que eu quero que, se você está querendo começar a desenhar, você enxergue é que você tem que desenhar, mesmo que seu desenho não saia como você quer. Você tem que concluir esse desenho, mesmo que você termine a line art, mesmo que você não pinte o desenho. Por quê? Na música, quando você vai tocar um certo instrumento, a gente tem um termo que a gente usa como memória mecânica. Isso quer dizer o quê? Hoje você não consegue fazer um determinado acorde, mas se você ficar treinando, daqui uma semana você consegue. Por quê? Porque o seu corpo, a sua mão, ela acostumou com aquele determinado movimento. Isso se dá também com a academia, com você andar de bicicleta, fazer uma caminhada longa, o seu corpo não aguenta no primeiro dia. Mas conforme você vai repetindo essa ação, o seu corpo ele acostuma, os seus músculos acostumam. Por isso que é memória muscular. No desenho é a mesma coisa. O que acontece? Quando você faz uma forma, um desenho, alguma coisa mais de uma vez, o seu cérebro ele grava as formas que você fez. Então automaticamente você vai ter mais facilidade para repetir isso futuramente. Entenderam? Por isso que é a ideia de você fazer um desenho, terminar e repetir esse desenho. Por quê? Porque se você tentou fazer o Naruto e o Naruto não saiu como você queria que fizesse, que saísse, automaticamente você vai tentar fazer de novo. As formas que você já fez, você vai conseguir fazer com uma facilidade. As formas que você não conseguiu, talvez você chegue mais perto de conseguir. É essa a ideia. Você vai continuar repetindo isso até o Naruto sair. Beleza, se você fez o Naruto, você não esquece de desenhar ele, você faz ele de novo. Faz ele com um outro perfil, faz ele com uma pose, soltando alguma magia, alguma coisa do tipo. Você não abandona aquele desenho só porque você já fez ele uma vez. Por quê? Porque o fato de você conseguir já desenhar, sei lá, o rosto do Naruto, o resto dos componentes da composição é o que você vai focar para você melhorar. Então automaticamente daí você vai expandir o seu conhecimento de formas para futuramente quando você for fazer um outro desenho que tiver uma forma parecida com o desenho que você fez no Naruto, você vai conseguir fazer. Entendeu? É isso que envolve você ter um leque de formas no seu cérebro para você conseguir aplicar no papel e no documento em branco que você vai fazer. Ok? E isso envolve o que? A prática. Você tem que desenhar, não tem para onde você correr. Ok? E a terceira e última coisa que eu posso dizer cai nessa de frustração. Não se compare com outras pessoas. Porque isso que eu acabei de falar, ele envolve tempo. Então se você for se comparar com uma pessoa que já desenha 10, 15, 5 anos e você não tem nem uma semana, é óbvio que essa pessoa vai desenhar infinitamente melhor que você.
Porque ela tem um leque muito maior do que o seu. Quando você... É capaz que você nem alcance essa pessoa se essa pessoa continuar progredindo. Porque quando você chegar no estado que ela está hoje, ela vai estar mais longe. A não ser que você pratique muito mais tempo por dia com ela, mas isso aí é detalhe. Isso você não tem que se preocupar em chegar a ser melhor que alguém. Use a habilidade dessa pessoa para você ter uma meta do que você quer. Por exemplo, fulano de tal esboça ele faz um esboço em 5 minutos. Como acontece comigo. Tem um amigo meu que às vezes eu estou desenhando e não estou conseguindo fazer o esboço certo. Porque eu também estou aprendendo ainda. Faz muito tempo que eu desenho. Então eu tenho minhas dificuldades ainda, principalmente com o esboço. E esse meu amigo, ele desenha muito tempo, muito tempo. Aí às vezes eu peço para ele fazer um esboço que eu demoro 30 minutos para fazer, ele me manda em 5 segundos. 5, 10 segundos ele já manda uma foto no WhatsApp lá com o esboço pronto. Entende? Isso é prática. Isso você só vai adquirir com o tempo. Ok? Agora vamos para uma parte mais técnica para vocês entenderem o que vocês vão praticar e o que vocês têm que entender. Assim, tem muita gente que começa a desenhar, ela já quer fazer o desenho completo, ela já quer que, ela começa a rabiscar aqui no software ou no papel e já sai o Naruto soltando Rasengan, tirando sangue do Sasuke, que não sei o que, ou um Goku soltando... Não vai acontecer isso. Porque para você começar um desenho, você não tem que pensar no desenho final. Você tem que sim observar o que você quer fazer, só que você tem que imaginar os passos que você vai ter que dar para chegar naquele objetivo. Explicar isso com um desenho complexo, com um rosto, com sombreamento, etc., é mais complicado. O que você tem que entender? Primeiro, você precisa saber 3 coisas para desenhar, que é o quê? Fazer um quadrado, um triângulo e um círculo. Sabendo desenhar essas 3 coisas, você faz qualquer desenho. Não. Por quê? Aí você tá me tirando. Não. O que acontece? Essas formas geométricas vocês aprenderam na escola, desde que vocês eram crianças. Então, é normal vocês conseguirem fazer essas formas geométricas certinhas. Entende? Eu não vou conseguir fazer muito bem aqui porque a mesa está um pouco apertada aqui com as coisas que estão nela. Mas basicamente é isso. São essas 3 formas. Se vocês conseguirem fazer elas dessa forma aqui, que aparenta, sem estar torto, sem estar assimétrico, sem dificuldade, você já está um passo à frente para você conseguir fazer um desenho. Ok? Então eu te pergunto, se você consegue fazer isso, por que você não consegue fazer um desenho? Já pararam para se perguntar isso? Porque essa forma você já fez tanto quadrado, tanto círculo e tanto triângulo na sua vida que já está gravado na sua cabeça. Então você não precisa ver uma referência para você desenhar essas formas, porque ela já está na sua cabeça. Você vai ter que fazer isso com os desenhos de formas complexas futuramente. Porém, para chegar até lá, o que você tem que entender? Que um desenho complexo é um monte de forma dessas lapidada. Como assim? Acho que vocês já devem ter visto um vídeo no Instagram, no Pinterest ou whatever, onde foi, de gente fazendo escultura em massinha de biscuit, ou massinha de modelar, ou em alguma madeira. Vocês repararam que eles fazem por etapa? Eles pegam, fazem umas formas geométricas, uma forma para a cabeça, uma forma para o braço, uma forma para o corpo. Depois ele vai e começa a modelar essas partes. Ou seja, ele pegou formas geométricas simples para ele poder fazer uma forma geométrica mais complexa. É basicamente isso que você vai fazer no desenho. A diferença é que você não vai modelar numa massa, numa matéria orgânica que está na sua mão. Você vai fazer num papel. A diferença é essa, mas o processo é o mesmo.
eu vou tentar demonstrar na prática aqui. Se eu pedir para você fazer um dado ou um cubo, você vai fazer o quê? Um quadrado com outro quadrado atrás, correto? Duas formas geométricas simples. Aí se você for fazer um dado, por exemplo, você vai pintar, né, as faces aqui do cubo. Vou pintar de qualquer jeito. Vou fazer em cores diferentes aqui para ficar melhor destacado. Um laranja aqui. Aí para mostrar que isso aqui é um dado, provavelmente você vai colocar uns números aqui, né? 1, 2, 3. Pronto, desenhei um dado mal feito. Desenhei um dado. O que eu usei aqui? 2 quadrados e 3 retas. E 6 círculos. Usei formas geométricas simples. Vou dar um outro exemplo. Se eu pedir para você desenhar uma lâmpada, como você vai fazer? Provavelmente você vai fazer assim, né? Vou fazer uma silhueta mais bonitinha aqui. Provavelmente você vai fazer algo parecido com isso. Só que tem uma outra forma de você fazer essa lâmpada. Que seria o quê? Você pega um círculo, coloca um quadrado e depois um triângulo. Para eu contornar isso, vou fazer uma camada aqui nova. Vou diminuir a opacidade dessa. Aí o que você vai fazer? Você vai contornar isso aqui. Dessa forma aqui. Tá vendo que a lâmpada saiu muito mais estruturada do que aqui em cima? Você perceber que isso aqui, ó, tá torto. Por mais que eu tentasse fazer certinho, ia sair torto. Agora aqui já não saiu, por quê? Porque essas formas aqui já estão tão gravadas na minha cabeça que eu consigo fazer elas de uma forma mais simétrica, mais correta, podemos dizer assim. Então a partir do momento que eu só contorno elas, sai com mais facilidade. Entenderam? Então isso aqui é a fórmula para você desenhar isso aqui. Estão conseguindo enxergar onde eu quero chegar? Vou dar outro exemplo para vocês. Digamos que eu quero desenhar... deixa eu ver um outro objeto aí. Não, uma bola vai ser muito... Uma televisão, daquelas de tubo. Como que eu faria? Ó, faria um quadrado. Eu vou fazer ela meio de lado. Então, seria um quadrado menor aqui. Um outro quadrado aqui. E a tela. Certo? Ou sei lá, uma cama. Como que a gente faria uma cama? Uma cama seria mais ou menos isso aqui, ó, um quadrado grande, né? As pernas da cama, um quadrado para cabeceira. Vou fazer de qualquer jeito, só para vocês pegarem a ideia. Aí vai ter o colchão. Vai ser mais ou menos isso. Aí a gente arruma a perna aqui, pra ficar um pouquinho 3D. Aqui é mais ou menos uma cama. Dá a ideia já que é uma cama. Entendeu? Então assim, o que vocês têm que entender? Que para você desenhar qualquer objeto, qualquer coisa, vocês vão depender de um círculo, um quadrado, um triângulo ou uma elipse, que é aquele círculo mais achatado, um retângulo, um losango e por aí vai. A forma geométrica ela vai variar conforme o objeto e a complexidade do objeto que você quer fazer, mas isso não quer dizer que vai deixar de ser uma forma geométrica simples. Um outro exemplo é o nariz, por exemplo. Se você for fazer um nariz, você vai fazer um retângulo. Dependendo do ângulo do nariz, se ele estiver para baixo assim, você vai fazer um triângulo. Não, mas isso aí é uma seta de ponta cabeça, ok. Uma seta de ponta cabeça. E agora?
Isso parece ainda uma seta de ponta cabeça para você? Eu não vou fazer certinho, bonitinho, mas se eu colocar uma forma qualquer de um rosto aqui, ó, já dá uma ideia que é o nariz. Entendeu? Tudo ele parte de um princípio de uma forma geométrica. Por exemplo, se você fosse fazer a silhueta de um rosto, seria um círculo com um triângulo. Por quê? Porque aqui seria o queixo da pessoa, aí aqui seria parte do rosto, etc e tal. Um exercício que eu posso dizer para vocês fazerem é: vocês peguem um objeto lá, uma foto de algum objeto no Pinterest e tentem abrir ela no editor de imagem ou tentem desenhar ela com um formato simples. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou pegar uma forma qualquer no Pinterest aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu vou pegar um abajur. Vou pegar um objeto qualquer aqui. Abajur. Cadê um aqui? Esse aqui. Ó, aqui nós temos o abajur, correto? Deixa eu copiar ele aqui. Eu só vou fazer o abajur, talvez eu não faça caderno, mas enfim, vamos lá. Como que na prática isso que eu falei se daria? Deixa eu aumentar o tamanho dele aqui para ficar melhor a visualização. Aqui, nós temos o abajur, correto? O que nós temos de formas geométricas aqui? É isso que vocês vão ter que analisar primeiro antes de começar o desenho de vocês. O que eu tenho aqui? Eu tenho um círculo para a base do abajur, certo? Eu tenho uma reta, eu tenho um formato de cone, só que ele está cortado, tá vendo? Só que isso aqui é um cone. Um cone, ele é o quê? Uma base redonda com um triângulo, certo? Só que eu não fecho o triângulo, eu corto ele mais ou menos aqui. Só que pode ver, ó, que ele é meio 3D, porque ele não tá fechado só aqui, ele tá fechado aqui atrás. Então aqui faz um círculo, tá vendo? Só que o círculo de baixo da base do cone, ele não tá aberto como tá aqui em cima, porque ele tá fechado por ele tá escondido por essa superfície aqui, que ela não é transparente. Então a gente não tá vendo por conta disso. A parte de cima a gente vê a parte, né, que tá atrás do abajur, só que a parte de baixo não. Aqui nessa base a gente tem uma parte mais ou menos igual, que ela é o que? Ela é meio 3D, então ela tem uma base assim mais tridimensional aqui. E essa parte aqui, para dar uma ideia que ela tá inclinada, né, que a gente tá vendo de cima e não que ela tá de frente, a gente tem que acertar esse ângulo aqui. Bom, aqui basicamente a gente já tem um abajur. Vamos continuar aqui o desenho. Aqui seria uma mesa, certo? Essa parte amarela aqui. Então seria um quadrado. A gente vem e põe quadrado aqui. Aí, para completar, a gente tem esse livro. O livro, ele é o que? Ele é um quadrado, certo? Com uma haste aqui para dar uma ideia tridimensional nele, que ele tem as páginas, etc. A gente vem e fecha aqui. E aqui a gente tem o livro. O que a gente tem ainda? As duas canetas aqui. Mais ou menos isso aqui.
Então tá vendo? Ó, eu reproduzi essa foto basicamente com círculo, triângulo e quadrado. Entenderam? É essa a ideia que vocês têm que praticar por enquanto. A ideia não é você sair pegando um Naruto para desenhar. Porque se você não consegue desenhar um desenho simples desse, como que você vai desenhar um rosto? Entendeu? Então a ideia é, vai, pega, não precisa nem pegar foto no Pinterest, pega coisa aqui na sua casa mesmo. Tipo, olha lá pra mesa da cozinha lá, tem uma garrafa de café. Tenta desenhar a garrafa de café. Ou lá na lavanderia da sua casa, lá tem os produtos de limpeza. Geralmente os produtos de limpeza tem são umas garrafas com umas formas meio aleatórias, né? Tipo, que alvejante, por exemplo, que ele tem aquela alça para segurar, que parece um bule. Tenta desenhar também, entendeu? Outro exercício, se você não consegue fazer um círculo, um triângulo, um quadrado de uma forma, da forma que eu fiz aqui, né, com uma certa facilidade, sem precisar fazer muitas linhas e tal, o que vocês podem fazer para ajudar com isso? Pega uma folha de caderno ou documento em branco aí no Photoshop, PaintSize, Sketchbook, sei lá, whatever, o programa que você está usando, e enche a folha de círculo. No começo não vai sair parecendo com um círculo, vai sair tipo... E não... A ideia inicial não é você ficar fazendo tracinhos assim, é você fazer um traço só. Saca? Você pode dar várias voltas, mas a ideia é você não levantar o lápis ou a caneta do papel, é você deixar ela e fazer o círculo inteiro. Uma dica para conseguir fazer isso é não forçar o lápis, sabe? Não fazer tipo assim, ó, forte desse jeito. Eu consigo porque eu já tenho uma certa prática para fazer círculo, porque toda vez que eu vou fazer um rosto eu inicio ele com um círculo. Mas a ideia não é você forçar, é você fazer bem solto assim. Aí você pega uma folha e faz quadrado. O quadrado você pode fazer por linhas assim. Você não precisa... Porque se você fizer ele direto vai ficar com essas curvinhas aqui na lateral. Tá vendo aqui, ó? Não é pra ficar isso. Enche uma folha de quadrado até o quadrado ficar reto e sem curvinhas assim. Pode consertar depois, não tem problema. Até vocês pegarem jeito. Beleza, fez uma folha de quadrado, aí você faz uma folha de triângulo. Vai fazer um triângulo, que seria como se fosse a letra A, só que sem a... Fez uma folha de triângulo, o que você pode fazer daí? Ou você pode fazer isso, né? Ficar repetindo várias formas, ou fazer essas formas em 3D. Como assim? Você faz um triângulo, você desce ele aqui, aí vira uma pirâmide, tá vendo? Você pega um círculo. O círculo não tem muito o que fazer, né? O que você pode fazer para deixar ele 3D é dar essa ideia aqui, ó. Fazer como se tivesse as faces do círculo. E o quadrado que ele, né, seria como se você estivesse fazendo um dado. Ou você faz assim, né? Ou você faz com dois quadrados também, não tem problema. Enche uma folha disso. Que é para vocês acostumarem com essas formas. Outra coisa também que vocês podem fazer é linhas retas assim. Só que tem que fazer com mais ou menos o mesmo espaçamento, tá vendo? E o mesmo comprimento. Depois isso aqui corresponderia à rachura, que vocês vão usar muito
futuramente. Depois faz um quadrado e enche o quadrado de rachura. Faz isso com o triângulo, faz isso com o círculo e vai preenchendo folha. Quando vocês se sentirem que tá ok, que vocês estão conseguindo fazer isso com facilidade, aí vai para aquele exercício da foto. Pega uma foto de uns objetos lá no Pinterest, tenta reproduzir. Com aquele mesmo conceito que eu passei. O que você tá vendo na imagem? Ah, eu tô vendo um círculo. A base do objeto é um círculo? Beleza, faz um círculo. O que tem perto do círculo? Ah, tem uma linha, ou tem um quadrado. Vai, faz a linha e faz o quadrado. Tenta reproduzir. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão estar um passo a mais próximo para vocês conseguirem fazer um desenho completo. Eu vou tentar postar mais ou menos um vídeo por semana aqui. Mesmo que isso não repercutir, eu vou deixar esse conhecimento aí, que eu não fiz esse processo. Eu fui burro, eu fui direto com o personagem. Eu tive uma dificuldade imensa por conta disso. Agora, hoje eu sei que se vocês começarem dessa forma, vocês vão ter uma certa facilidade. É chato fazer isso? É chato, mas na prática vocês viram que funciona, né? Então é isso, eu queria deixar esse conhecimento aí pra vocês. E se você estiver assistindo esse vídeo, conseguiu fazer isso, deixa aí nos comentários aí. Tal. Vou deixar minhas redes sociais aí na descrição do vídeo, caso alguém queira entrar em contato. E é isso aí, até o próximo vídeo.